Bom, essa reunião agora é continuidade da reunião número 3 sobre CBINC, né? A gente começou a falar um pouquinho dos agentes, não deu tempo, começou a ficar longo demais, mais de uma hora já não tem sentido continuar, já começa a ficar cansativo. Então eu interrompi para hoje iniciar a partir do agentes em pó. Então, como eu interrompi, a gente vai fazer um breve resumo aí do que foi passado anteriormente. No outro encontro, eu falei, já vou pegar a partir do Alon, tá? Eu falei do Alon, que nós tínhamos o Alon 1211 e 1301. Falei que o Alon 1211 era o mais tóxico e também que ele se decompõe a cerca de 500 graus Celsius. Aí falei da relação também entre 500 graus Celsius e 900 Fahrenheit. Quando eu falar em Fahrenheit, tenha a noção do seguinte: a relação de Celsius em Fahrenheit é quase o dobro, não chega a ser o dobro, mas é bem próximo, tá? Falei também que o Alon, ele estima incêndio por quebra de reação em cadeia, e tem uma outra especificidade dentro do Alon, que é o protocolo de Montreal. Falei também sobre a questão do substituto mais eficiente do Alon 1301, que é o heptafluorpropano, HFC 227. A gente não pode esquecer sobre esse HFC 227, é que ele é até 7 vezes menor em armazenamento do que o CO2, pelo simples fato dele ser armazenado liquefeito. Esse pó tem custo elevado, assim, todos os halocarbonados têm custo elevado, e no caso do heptafluorpropano, aquele que é o substituto mais eficiente do Alon 1301, ele se decompõe a cerca de 1.300 graus Fahrenheit, então ele se torna tóxico. Aí continuando, a gente falou ainda sobre os halocarbonados, que tínhamos o trifluorometano, o pentafluoretano, o hexafluorpropano e o heptafluorpropano. Todos esses aí são lançados no ambiente não ocupados, normalmente não ocupados. Por quê? A gente só vai lançar um halocarbonado em um ambiente ocupado se esse ambiente, esse halocarbonado for o NaFS3, que é aquele que eu falei que é a boizinha, o Blenda, HCFC. Já que a gente está nesse contexto, vamos falar também no NaFS 125, que é o pentafluoretano. E sim. Tá no primeiro slide o meu. Será que tá de geral assim? Tá, eu só tô fazendo a revisão, cara. Eu vou Ah, partir tá. daí, tô Beleza. fazendo a revisão do anterior. A Foi partir daí mal, eu vou foi mal, continuar isso desculpa. aí. Tá safo. Aí a gente falou do NaFS 125, que é o pentafluoretano. Ele tem duas pressões, que é o 300 PSI e 600 PSI. Falamos também do Novec TM, que é característica dele. Ele funciona por fotólise, é comercializado pela 3M. Agora, eu esqueci de uma coisa também. Ainda sobre o encontro passado, a gente falou sobre os percentuais de Alon, até quanto que o Zé Maria leva ou não. A gente falou do Alon 1211, 1301, a saber, partindo do Alon 1211 até 4% no ar, você pode ficar no ambiente por 5 minutos. Se a concentração desse Alon for de 4 a 5%, a permanência dele é 1 minuto. Depois disso, você começa a ter problemas. E se essa concentração for mais de 5%, aí você pode até chegar a óbito. O Alon 1301, a gente já começa, olha só, o 1211 eu parei em 5%. Agora o 1301, o primeiro percentual dele é 5 a 7%. Até 5 minutos está safo. Se a concentração dele for de 7 a 10%, já começa a pegar perda de acuidade mental. Agora, se for acima de 10%, aí não... 7 a 10 não tem sintomas significativos. Agora, acima de 10% é caveira. Aí, com isso, para fechar o balão, eu falei da aula do encontro anterior. Do anterior a esse, a gente fechou nas características, classificações do incêndio. Classe Alfa, Bravo, Charlie, Delta e Kilo, né? O Alfa, triângulo verde. O Bravo, quadrado vermelho. O Charlie, círculo azul.
E o delta, uma estrela de 5 pontas amarela. E por último, o quilo, o K, incêndio classe K, que é um preto com a letra K no seu interior. Agora a gente vai partir, já fizemos a revisão do que foi passado antes. Agora a gente vai partir do pó químico. Vamos lá, primeiramente a gente vai falar do que? Quanto a pó químico, a gente tem o pó químico seco, que é o PQS, e a solução aquosa de pó químico. Mas aí dentro desse contexto a gente vai falar sobre o PKP, PQS, ABC-FORAI, MET-LX, o próprio APC, que é esse solução aquosa aí, tá? Seguindo. Pó químico seco, Purple K, Plus 50, ABC-FORAI e MET-LX. Aí como é que a gente identifica? Foi demais. Como é que a gente identifica? Bom, o Purple K, isso aí você não tem jeito, você vai ter que decorar que ele é violeta. Mas assim, PKP é diferente de PQS, para você definir. O PQS tem sódio e o PKP tem potássio. Por isso, ó, a última letra, PKP de potássio e PQS de sódio. E o ABC-FORAI são os três, né? Para incêndio classe Alfa, Bravo e Charlie. MET-LX é o especial, que é para metais combustíveis. Vamos lá. Ficou um pouquinho fora. Deixa eu reduzir um pouquinho. Não. Vamos lá. Pó químico seco. São substâncias constituídas por bicarbonato de potássio, de sódio ou cloreto de potássio. São pulverizados. Quando são pulverizados, formam uma nuvem em torno de fogo, extinguindo. Essa extinção é extinção pelo método de extinção química. A gente chama de quebra de reação em cadeia, tá? Ele vai atuar em nível molecular. Nenhuma novidade até então. É empregado para combate a incêndios classe Bravo. Aí a gente sabe que é líquido inflamável, mas também entra os incêndios classe Charlie, equipamentos elétricos energizados. Aí a sua bibliografia fala sobre o tratamento anti-higroscópico. Esse anti-higroscópico caiu na sua prova do ano de 2016, se eu não me engano. Pó deve receber o tratamento anti-higroscópico. O que é esse tratamento anti-higroscópico? Bom, você está colocando um pó dentro de um recipiente. Esse recipiente, dependendo da condição de armazenamento dele, pode estar num ambiente úmido, um ambiente seco demais, vai depender. Esse tratamento anti-higroscópico é justamente para ele não granular dentro do recipiente, porque se ele virar pedra, esse pó virar pedra, ele cristalizar, né, ele não vai passar pelo difusor. Então, esse tratamento anti-higroscópico é para avisar isso. Agora, como é que caiu na sua prova? Ele perguntou qual era o tipo de tratamento que não permitia que o agente extintor umedecesse, né? Ou solidificasse dentro do interior do cilindro, e ele botou anti-higroscópico e botou muitos outros. Poxa, nessa prova muita gente reclamou porque ele trocou uma letra apenas, essa letra que está em maiúsculo aí, G, a letra Golf. Ele trocou, muito malicioso, mas aconteceu sim. Se eu não me engano, vocês podem conferir lá na prova de 2016, acho que foi 2016 mesmo. Seguindo. Cuidados. Os produtos empregados na sua composição são não tóxicos. Entretanto, a descarga em grande quantidade pode causar uma dificuldade temporária de respiração. Bom, se você jogar o difusor de pó químico no rosto do campanha, é claro que ele vai ficar com dificuldade respiratória, mas seria temporário. E se pegar nos olhos, vai causar PS lá, porque isso é uma composição química, né, gente? Cuidado. Eles podem dar origens a maus contatos e baixa de isolamento, assim como água salgada, assim como a espuma, todo agente extintor, exceto os gases inertes. Se tiver contato com equipamento elétrico energizado, vai causar as baixas de isolamento. Agora o Purple K, né? É um agente extintor à base de bicarbonato de potássio, como eu falei anteriormente. Olha o P de potássio aqui. Potássio eu levo aqui. Por quê? O Plus 50 ele vai ser de sódio, então ele é PQS, não é PKP. Então vamos lá. Ele é muito eficiente para extinção de incêndios em líquidos inflamáveis em forma pulverizada, porque ele vai atacar a reação química que sustenta o fogo.
A substância química ela vai ser codificada na cor violeta para você poder identificá-lo, né? Ele é capaz de extinguir incêndio classe Bravo e é obrigatório para o incêndio classe Charlie. Aí isso aí a gente pode levar para a prova, tá? Que ele é obrigatório para incêndio classe Charlie. Bicarbonato de potássio. Aí a gente já sabe que não é mais o PKP. Não, ainda é o PKP. Foi mal, eu pensei ter lido bicarbonato de sódio. Então lá. Ele é ligeiramente alcalino. Todos eles, exceto o ABC, são ligeiramente alcalinos. E pode ser corrosivo em superfícies que são afetadas através de resíduos alcalinos. O incêndio classe Charlie deixará resíduos de difícil remoção. Ainda sobre o PKP, e aí é um ponto que eu chamo a atenção na sua bibliografia. Olha só, o PKP pode ser empregado para combate a incêndio em copas, cozinhas, dutos, fritadeiras e chapas quentes. Cuidado aí nesse slide aí, ele reflete o conteúdo da sua bibliografia na íntegra. Porém, preste atenção, ele está falando do Purple Car, ok? Não confunda esse Purple Car com o APC, que é lá do incêndio classe Quilo, tá? Esse aí, antes dessa nova revisão aí da apostila, como eu sempre digo, lá para 2017, 2018, não existia o classe K. Ele parava aí, nesse PKP. Então, cuidado para você não confundir, porque aqui ele diz que você pode empregar. Lá, ele vai dizer que em óleos vegetais, aquele é o agente extintor por excelência. Claro que vai ter lá alguns dutos, fritadeiras, chapas quentes, tudo relacionado à cozinha. Agora a gente vai falar sobre o Plus 50, né? Como eu falei anteriormente, olha só, PQS, porque nós estamos falando de um composto à base de sódio, bicarbonato de sódio. A cor dele é azul claro, é obrigatório para a classe Charlie, tá? Então a gente percebe que os pós-químicos, eles são utilizados na classe Charlie e podem ser utilizados para a classe Bravo. Então, só uma pequena revisão. Falei do PKP, ele é utilizado na classe Bravo, obrigatório na classe Charlie. PQS, utilizado na classe Bravo, obrigatório na classe Charlie. Ambos são alcalinos. Agora a gente vai falar do... Ainda não. Bicarbonato de sódio é ligeiramente alcalino, já falei. Agora a gente vai falar do ABC-Forai. Bom, ABC-Forai, fosfato de monoamônio, mas sulfato de amônio. A cor dele é codificada na cor amarela. Agora, característica diferente dele em relação aos outros. Além do Bravo e Charlie, lembra, ele ainda é obrigatório para o Charlie, tá? Todos os pós-químicos são obrigatórios em incêndios classe Charlie. Então, se você pensar em pó químico, se não for o EMET-LX ou o APC, então você vai pensar no incêndio classe Charlie. Agora, todos eles também, lembrando, exceto o MET-LX, que é especial, e o APC, que é só para incêndio classe K. Eles serão também utilizados para a classe Bravo, exceto o MET-LX e o APC. Característica específica agora desse ABC-Forai é que, como o nome diz, Alfa, Bravo, Charlie, Forai, ele vai ser utilizado para extinguir incêndios das classes Alfa, Bravo e Charlie. Numa questão onde surgir o ABC-Forai, ele não vai botar o nome ABC, né? Ele vai tentar misturar, a cor é codificada, alguma coisa. Porque se ele colocar ABC-Forai, você vai matar a questão sabendo que ele é para extinguir Alfa, Bravo e Charlie. Incêndios das classes Alfa, Bravo e Charlie. Então, resumindo, se falou em pó químico, pensa logo em incêndio classe Charlie, mas aí você excetua o APC e o pó químico especial. E também podem ser utilizados para a classe Bravo. O único que também vai ser, além de tudo isso, utilizado na Alfa é o ABC-Forai. E se ele colocar dessa forma, vai entregar a questão para você.
Agora, uma característica específica aí desse ABC4i é mais um surgimento de um contexto de temperatura. Lembrando, a gente falou nos encontros anteriores sobre temperaturas, e eu vou bater sempre isso aqui com vocês. 38 graus, incêndio na fase inicial. 600 graus de incêndio, em torno de 600 graus, incêndio na fase de desenvolvimento. Aí temos o 900 Fahrenheit ou 500, que é no halon, subproduto tóxico do halon. E depois tem o heptafluoropropano, que é 1.300 graus Fahrenheit. E agora, por último, é a última temperatura, se relacionando ao material do CAV, 149 graus. Aí, como eu falei anteriormente, quando você fala em Celsius, a relação de Celsius para Fahrenheit é quase o dobro, né? Eu tenho 300 graus Fahrenheit, é igual a 149 Celsius. Não é o dobro, porque para ser o dobro teria que ser 150 graus Celsius. Então, o fosfato de monoamônia derrete quando aquecido a uma temperatura de 149 graus Celsius, formando uma camada que adere à superfície. Essa camada vai permanecer aderente até depois que a superfície se resfrie. Essa camada, quando exposta à umidade, também é ácida. Lembra que eu falei? Todos os pós são ácidos. Aí, quando eu estava falando do PKP, do PQS. Aí, lembre-se. O ácido não, desculpa, gente. Alcalino, tá? O ABC4i, ele não é alcalino. Ele é ácido. Seguindo. Agora a gente vai falar do pó químico especial, que a gente conhece como MET-LX. Característica especial dele, utilizados em incêndio classe delta. São metais combustíveis. Não tem mais nada de interessante sobre ele a esse respeito. É especial, é para a classe delta, acabou. Solução aquosa de pó químico, é o APC. Aí, a solução aquosa de carbonato de potássio. Tem esse nome em latim aí que eu não vou pagar esse mico para vocês, né? Essa solução é usada a bordo de alguns navios para extinguir incêndios. Olha só, óleos comestíveis e gordura em geral. Tá lembrando de cozinha, né? Fritadeiras, tá lá no PKP também. Ventilador de cozinhas e duto de ventilação que tá lá no PKP também. Cuidado, tá? Cuidado. Aqui ele tá falando que é o agente extintor para os incêndios classe K. Cuidado. A técnica frequente usada no combate a fogo de gorduras líquidas envolve óleos e banhos não saturados, de origem animal ou vegetal. É a aplicação de solução alcalina, como o APC. Mais uma vez, a solução é alcalina. Então, lembrando, o único que não é alcalino é o ABC4i. Que em contato com a superfície em chamas gera uma espuma parecida com a de sabão, impedindo o contato do ar com a superfície em chamas. Então ele está extinguindo como? Pelo método de abafamento, né? A espuma leve em sabão contém o vapor e causa bolhas de CO2 e glicerina que flutuam na superfície do ar em chamas. Então ele extingue por abafamento. Agora lembrando, a sua bibliografia também fala que tem água na composição, então ele vai ter também um efeito, essa água vai ter um efeito de resfriamento também. Agora um quadro resumo, tá? A questão do ano de 2019 foi anulada justamente porque esse quadro ele entregou a questão, tá? Então vamos lá, bater um pouquinho nesse quadro aí. No lado do seu lado esquerdo a gente tem um agente extintor, em cima temos as classes de incêndio e à sua direita a gente tem um método de extinção. Esse quadro está na sua apostila, tá? Não é invenção não, está na sua apostila. Quando eu falo em jato, água em jato sólido, eu posso extinguir incêndios da classe alfa, é muito eficiente. Não pode usar na classe brava. Por quê? Se você usar na classe brava, vai ter o turbilhonamento e vai aumentar o foco do incêndio. Na classe Charlie, nem pensar. Equipamento elétrico energizado, você não vai usar jato sólido. Você vai usar o quê? Se tiver que usar, você vai usar neblina de alto. E mesmo assim, a 2 metros de distância. No classe Delta, se você utilizar jato sólido no incêndio classe Delta, é capaz de ter explosão. E no classe K, pelo mesmo efeito do classe Bravo, vai haver um turbilhonamento. Agora, se eu estou trabalhando com o alfa, né, com água, então eu estou extinguindo por resfriamento. Aí a gente tem uma ação secundária, porque quando jogamos água no incêndio, no foco de incêndio, alguma parte dessa água vai evaporar, vai criar vapor. E a gente sabe que o vapor ele tem uma ação de agente extintor também, que é o abafamento. E por isso o jato sólido
extingue por resfriamento e secundariamente por abafamento, efeito secundário, né? Agora, a neblina de alto, eu posso utilizar em classe alfa? Afirmativo. Classe bravo, posso. Na classe bravo é somente assim que eu posso usar, inclusive. Na classe Charlie, posso utilizar, porém, 2 metros de distância e se eu não tiver um outro agente extintor mais eficiente. Na classe Delta, pelo mesmo motivo anterior, pode causar explosão. E classe Charlie, se você jogar água no óleo de fritadeira, vai aumentar também. Mesmo método de extinção de incêndio, primariamente resfriamento, secundariamente abafamento. Espuma, classe alfa, é pouco eficiente. Mas ele seria eficiente? Seria, só que pouco. Por que ele seria eficiente? Porque a espuma possui em sua composição cerca de 85% de água. E a água tem um efeito de extinção de incêndios da classe alfa. Só que é o seguinte, está misturado com espuma, então não vai ser tão eficiente enquanto o jato sólido ou a neblina. Classe bravo, ele é o cara. Espuma para incêndio. Classe bravo é o cara. Classe Charlie não vai utilizar porque contém água. Classe Delta também não. Agora, aqui é um ponto interessante. Somente nesse momento da sua bibliografia que ele vai falar que a espuma é utilizada em incêndios de classe K. E nesse caso é pouco eficiente. Não é muito eficiente, pouco. Mas ele diz aqui, pode ser usado. Somente nesse quadro. Então, cuidado ao cair na prova, tá? Para você não ser pego aí na curva do anzol. Somente neste momento que a bibliografia vai falar que a espuma é utilizado para atacar incêndios classe K. E, como é espuma, método de extinção é o abafamento. O resfriamento, gente, é por conta da água, mas não é o método principal. Vapor. Vapor a gente sabe que só é utilizado em classe bravo e não tem nenhuma ação de resfriamento, só abafamento, porque o vapor é a água em outro estado físico, porém a temperatura é elevada, então não vai resfriar. Gás carbônico, ele é pouco eficiente no alfa, mas é eficiente, pouco, mas é. É muito eficiente no bravo, também é utilizado no incêndio classe Charlie. Agora, no classe Delta e no classe K não vai ser usado. Sei que a bordo, se você vir um incêndio na cozinha, você vai acabar pegando CO2 jogando lá, mas não é indicado. Método de extinção, o CO2 é por abafamento. Como ele possui uma temperatura muito baixa, ele também vai secundariamente usar o método de resfriamento. E agora o composto halogenado. Incêndio classe alfa, pouco eficiente. Agora, Bravo e Charlie, não tem jeito. É o halocarbonato. Correção, halogenado. Não é utilizado em classe delta nem quilo. E o seu método de extinção é extinção química. E secundariamente, abafamento. É quebra de reação em cadeia, né? Que ele chama de extinção química. O mesmo esquema, do lado esquerdo a gente extintor, do direito método de extinção e no centro as classes de incêndio. Agora compostos halocarbonados. Compostos halocarbonados, ainda são gases, tá? Como o halon, pouco eficiente no alfa, muito eficiente no Bravo e Charlie, não é indicado para delta nem quilo. Mesmo método de extinção do halon, dos halogenados, extinção química e secundariamente resfriamento. Agora vamos falar dos pós-químicos, vamos lá. PKP. Veja bem, ele é pouco eficiente no classe alfa. No restante ele é eficiente, lembrando que ele não pode ser utilizado nem no delta, nem no quilo. Método de extinção, eu vou evitar ficar repetindo, tá? O método de extinção de todos os compostos halogenados, halocarbonados e pós-químicos é extinção química, tá? Todos, halogenados, halocarbonados e pós-químicos é extinção química. E todos eles também têm um secundário como abafamento. Aí vamos focar no que interessa realmente. Aí o PKP, pouco eficiente no alfa e é indicado para Bravo e obrigatório para a classe Charlie. O Plus 50, ele não vai ser utilizado no classe alfa. Aí atenção, tá? Atenção, porque olha só. O ABC-FORAI, ele é indicado para alfa, Bravo e Charlie. O Plus 50, ele não é indicado, mas lá na bibliografia, no texto, ele fala que ele é indicado para Bravo e obrigatório para a classe Charlie. Só que o PKP, esse é o único momento da sua bibliografia em que ele vai falar que pode ser utilizado também na classe alfa. Porque lá na bibliografia, no texto, ele fala o quê? É utilizado para incêndios classe bravos
e obrigatório para incêndio classe Charlie. Ele não fala do classe alfa, somente neste momento. Cuidado, cair na prova. Se cair também, a gente faz um recurso para anulação, né? Que nem fizeram aí da classe K. Vamos lá. Agora o ABC. O ABC é indicado para Alfa, Bravo e Charlie. Não vai dar para usar no classe Delta nem no classe K. Mas Delta e K não vai ser usado por quê? Porque o Delta só o MET LX e o K somente o APC. E são os dois de baixo aí, conforme a gente está vendo. Contexto geral, antes de começar a ler o slide. O que são extintores portáteis? São aqueles que têm sido utilizados para princípios de incêndio, momentos iniciais. As características especiais. Bom, o êxito desses extintores vai depender da distribuição apropriada, da inspeção periódica, da manutenção adequada e o pessoal habilitado. E aquele mnemônio DIMP, né? DIMP. E o posicionamento dele, isso é um contraponto, tá? O posicionamento dele vai ser da seguinte maneira. A distribuição tem que ser uniforme, ele tem que estar em situação de fácil acesso e posicionado em local visível. Aí os tipos de extintores que eu vou ter. Eu vou ter extintor a água, extintor de espuma, o CO2, o pó químico, o halon e o APC. Isso dos portáteis. Depois a gente volta e faz um resuminho das carretas. Agora vamos ver a contribuição do slide. Não tem nada demais, tá, gente? Para apresentar sobre isso daqui, não. O método de extinção de incêndio, a gente já viu. Como ele é utilizado, já vimos. E é somente algumas pequenas características. Vamos lá. O que são extintores? Extintores são recipientes metálicos que contêm em seu interior um agente extintor. Para quê? Para combater... para o combate imediato de princípios de incêndio. Como eu falei, princípios de incêndio. Cuidado quando chegar lá, o cara botar foco de incêndio, incêndio já em evolução. Não caiam nessa, tá? Extintor portátil, ele é portátil porque é só para princípio. Como podem ser os extintores? Aí a gente acabou de falar. Pode ser portáteis ou sobre rodas, que é o que a gente chama de carretas. Os extintores portáteis também são conhecidos só como extintor e o outro, como eu falei, carreta. O grau de proteção que oferece não equivale a instalações fixas automáticas, mas, se empregado adequadamente, são eficientes nos momentos iniciais. Já falei isso daí. O emprego do extintor portátil para combater princípios de incêndio nunca deve retardar o guarnecimento. Quer dizer, o camarada utilizou o extintor, então não precisa guarnecer? Não pode, né? Por quê? Esse guarnecimento vai servir no caso de um incêndio de vulto maior, para que ele não atinja grandes proporções. São muitos os tipos de extintores portáteis, certo? Mas a variação que apresentam entre si prende-se principalmente às diferenças entre os agentes extintores e o propelente. É aí que a gente vai trabalhar, tá? Agentes extintor, logicamente, são determinados em função da classe de incêndio a que se destinam, e o propelente diz mais respeito ao aspecto prático da sua utilização. Os extintores de fabricação nacional, os importados, comercializados no Brasil, são obrigatoriamente certificados pelo Sistema Brasileiro de Certificação. Isso não é tão importante assim. Agora o que eu falei para vocês, olha o DIMP aí. De que dependerá o êxito do emprego dos extintores? Da distribuição apropriada, da inspeção periódica, da manutenção adequada e do pessoal habilitado para a sua utilização, né? Os agentes extintores devem possuir uma carga mínima de agente extintor no seu interior. E agora a gente vai falar das características deles, os extintores portáteis, tá? Breve resumo, depois eu mostro o slide. Bom, começando pelo extintor de água. A água, ele vai ser... o propelente dele é ar comprimido. A utilização dele vai ser na base das chamas. E o tempo de recarga, 5 anos. Aí depois vem o de espuma. O de espuma, ele vai ser utilizado, direcionado contra a antepara. Pelo método de arrastamento, ele vai fazer espuma, né? O arrastamento de água, ar e o líquido gerador de espuma. Ele é muito encontrado nas fragatas classe Greenham e a recarga do extintor de espuma vai depender do fabricante. Ah, não, passei. Ainda não. CO2. CO2, característica dele. A pesagem
é mensal ou após a recarga. A recarga ela ocorre sempre ou 12 meses ou quando aquela nominal, funcionamento nominal dela, o agente extintor reduzir a menos de 10%. Ele é condicionado em um recipiente sem costura, possui uma pressão de 850 libras por polegada quadrada e é utilizado para incêndio de classe Charge. Mas aí cuidado, nesse caso o difusor não pode ser de metal. Não pode ser utilizado em ambiente confinado, não pode ser utilizado em incêndio de classe Delta. Se for utilizado em incêndio de classe Alfa, vai ser pouco eficiente e o método de você lançar ele contra o fogo são em movimentos laterais. Pó químico. O pó químico ele tem como propelente o CO2, o nitrogênio e o ar comprimido. Ele é direcionado, aplicado na base das chamas. Não pode ser utilizado para incêndio classe Delta, somente o MET-LX. Ele pode ser jogado também sobre as chamas, né? E se for utilizado em líquidos inflamáveis, tem aquela distância, se não me engano, é 2 metros. Depois a gente confirma isso aí. E por último, o halon, propelente nitrogênio, utilizados em equipamentos eletrônicos. O protocolo de Montreal, sempre que tem halon, tem a questão do protocolo de Montreal. Ele vai ser direcionado à base das chamas ou contra a antepara, se for líquido inflamável. A recarga dele é que nem o hidrostático, 5 anos ou quando estiver fora da faixa de operação. Aí tem o APC, que é esse aí a gente vê na hora lá, que eu não estou lembrando todo ele não. Tá? Essa tabela, ela reflete todas as informações, características principais dos extintores portáteis. Uma única vez essa tabela foi cobrada e foi cobrada em cima do extintor de água ou foi de espuma, tá? No alcance dela, acho que foi o alcance, não, foi a capacidade, 10 litros, tá? Se eu não me engano, foi em 2017. Nesse ano ainda não tinha um incêndio classe quilo. E agora os sobre rodas, basicamente as mesmas características abordadas anteriormente, com a diferença, né? Olha só, aqui no extintor portátil eu tenho água, espuma, CO2, pó químico, halon e o classe K. Já na carreta só tenho água, espuma, PQS e CO2. Eu não tenho halon e não tenho classe K. Então na carreta não tenho halon e não tenho classe K. E os propelentes: água, ar comprimido, espuma vai depender do fabricante, CO2, o próprio CO2 é o propelente dele, o pó químico é o CO2 de nitrogênio e ar comprimido, halon nitrogênio e pó químico especial é o CO2. Quanto à recarga: água, 5 anos, né? Espuma mecânica vai depender do fabricante, CO2 a pesagem é mensalmente após a recarga 12 meses ou no final da garantia ou quando a perda nominal for superior a 10%. Teste do estático 5 anos, ou quando elegível, ou quando não existir data de fabricação, o último teste de corrosão. Pó químico vai depender do fabricante, o halon 5 anos, ou quando a pressão estiver fora da faixa de operação. Agora, funcionamento: extintor de água pressurizada. Aí eu falei para vocês, vou repetir novamente, né, para adiantar o nosso expediente. Né? Ele vai ter como propelente ar comprimido, vai ser direcionado à base das chamas e recarga 5 anos. Esse procedimento aí, eu acho que é exagero a gente perder tempo com isso. Acionar o gatilho, tirar o pino, você já está no sangue já como utilizar o extintor. Né? Operação, o que é mais importante aí é que a gente vai lançar esse extintor de água na base das chamas. 5 anos é o período aí de recarga dele e vai ser recarregado com água potável. Espuma. Bom, a espuma, mesma faxina, né? Ele vai ser feita a espuma através do arrastamento da água, ar mais LGE, o líquido gerador de espuma, né? Operação: vai ser jogado contra a antepara e a sua manutenção. A questão dele aí específica do extintor de espuma é que ele existe, tá, nas fragatas classe Green. A recarga dele é de acordo com o fabricante.
Agora, extintor de dióxido de carbono, é o CO2, né? O cilindro sem costura, 850 livros de polegada quadrada, é a pressão no seu interior, localizado geralmente a 10 metros de um equipamento elétrico energizado. E o funcionamento dele, o próprio funcionamento dele, o propelente é o próprio CO2. Cuidados: punho difusor, se for de metal, né? Dióxido de carbono, cuidado quando for acionar ele perto de equipamentos elétricos e eletrônicos, se for de metal pode dar choque. Não vai ser usado em ambiente confinado, porque você pode asfixiar quem estiver lá dentro, e por conta da baixa percentagem de oxigênio. Não pode ser utilizado em classe Charlie e vai ser pouco eficiente contra incêndios da classe Alpha. Operação: você vai largar ele de forma intermitente com movimentos laterais. Se você apertar o gatilho do extintor de CO2 a uma, ele vai acabar em 3 segundos lá, você não vai conseguir apagar o incêndio. Então ele é intermitente em movimentos laterais, tá? Extintores de dióxido de carbono, pesagem, recarga e teste hidrostático. Bom, a pesagem vai ser mensal, né? Após a recarga. A recarga é 12 meses e o teste hidrostático é teste hidrostático é sempre a cada 5 anos. Mensalmente, o registro, 12 meses, a gente acabou de falar. Porque deve fazer recarga anual de extintores, revisão de segundo escalão, né? Lá ele vai ter desmontagem, teste hidrostático, limpeza de obstrução, regulagem de válvula e regulador de pressão. Avaliação de todos os componentes, verificação de indicador de pressão, execução de carga e pressurização. Isso aí é irrelevante. Travas, etiqueta de autoadesivo, isso é irrelevante pra gente aí. Teste hidrostático a cada 5 anos, ou se você não tiver a data de fabricação, do último teste. E ainda assim quando ele apresentar corrosão. Agora o extintor de pó químico. A gente já falou das características principais dele. Aí no caso, o extintor de bicarbonato de sódio, a composição do pó químico, ele não pode ser utilizado para incêndio de classe delta. Como propelente ele vai ter o CO2, o nitrogênio e o ar comprimido. Aqui a utilização dele. Novamente ele diz que não pode ser utilizado em classe delta. Somente vai ser, no caso aí, o pó químico, somente se for o MET-LX. Se for líquido inflamáveis, eu falei 2 metros, né? Mas é 2 a 2,5 metros de distância se forem líquidos inflamáveis. Manutenção vai ser definida pelo fabricante. E os extintores de halon, a gente tem o 1211 e o 1301, né? Encontrado em sistema fixo, mas aqui ele fala, né? Aceita que dói menos, né? O propelente dele é o nitrogênio. Indicado para equipamentos eletroeletrônicos, e tem também aquela questão do protocolo Montreal que eu falei anteriormente. Ele é utilizado na base das chamas, utilizados também em líquidos inflamáveis contra a parede sobre as chamas ou em torno do fogo. A manutenção dele a cada 5 anos. Ele deve ser substituído a cada 5 anos ou quando estiver fora da faixa de operação. Agora, pó químico seco, o MET-LX só é utilizado para incêndio de classe delta, dióxido tóxico. O pó não é tóxico, não é combustível, não é abrasivo e não conduz eletricidade. Composição do MET-LX a gente já falou anteriormente: sódio, potássio, liga de sódio, potássio e magnésio. Ele adere a superfícies quentes. É lançado à base das chamas. E por último, o extintor do tipo classe K, aquele que eu falei que eu não lembrava do bizu de cabeça. Então vamos lá. Os extintores de agentes químicos classe K contêm sua solução acetato de potássio diluída em água, que quando acionado é carregado como jato tipo neblina, pulverizado, como em um sistema fixo. O fogo é extinto por resfriamento e pelo efeito asfixiante da espuma, saponificação. Aí você pode perceber que lá naquele quadrinho lá anterior da sua apostila, ele mostra que essa solução aquosa de pó químico, ela extingue por extinção química e secundariamente por abafamento. Foi isso que anulou a questão, acho que 2019. Depois eu volto lá naquele quadrinho, tem uma divergência aí, depois a gente volta lá no quadrinho. Este equipamento é dotado de um aplicador.
É o melhor extintor portátil para incêndios em cozinhas comerciais e industrial. E aqui, finalizando, dos extintores portáteis que a gente falou: água pressurizada, espuma mecânica, dióxido de carbono, pó químico, Alon, pó químico seco, para metais de combustíveis classe K. É isso aí, galera. O que tinha para passar hoje sobre extintores portáteis é isso aí, tá? O teste hidrostático do CO2 é 2,5 vezes a pressão nominal. Não vi aparecer isso aí não, mas não pode esquecer isso não, tá? Está na bibliografia, tá? Teste hidrostático do CO2 é 2,5 vezes a sua pressão nominal. Valeu, galera. Próximo evento aí, 21 horas, correção do exercício que eu deixei de embarcações miúdos. Alguém quer falar alguma coisa? Então fechou. Abraço aí, até 21 horas.